Muito bom dia 947 de hoje. 947 porque começa aproximadamente às 9h47 da manhã. E aqui é o canal que nós falamos sobre Yoga 5K. O que é o Yoga 5K? É como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de Yoga. E eu sou a Patrícia Zillig e você está aqui nesse canal. É o canal onde nós falamos para professores de Yoga ou aspirantes a profissionais de Yoga. E o tema de hoje é um tema muito relevante. Todo mundo sempre me pergunta muito. Todas as pessoas sempre me perguntam muito, Pati, então quer dizer que é possível eu ganhar R$ 5.000 por mês sem ter que ministrar tantas aulas? Sem ter que ficar ali, sabe, focando com muitos alunos, ter que ficar acordando muito cedo, indo dormir muito tarde, trabalhando de segunda a segunda. Isso é possível? Esse é um tema muito importante. Por que esse tema é tão importante? Porque é o seguinte, se você é profissional de yoga, se você está nessa área, você vai ter que lidar com a sua agenda. A agenda é um fator. A agenda tem ônus e bônus. A agenda é um fator positivo porque você faz o seu tempo, você se organiza, você sabe que horário você vai querer ministrar aula ou não, que dia da semana, mas também tem um ônus. Qual que é o ônus? Será que você realmente quer trabalhar de segunda a segunda? Será que você realmente não está colocando aula demais? Será que, às vezes, com essa ânsia de querer ganhar tanto dinheiro, de querer fechar mais alunos, você não está colocando coisas demais na agenda? E essas colocar coisas demais, ter muitos alunos, não necessariamente você ter muitos alunos, significa você ter muito dinheiro com yoga, tá? Conheço muita gente que tem muitos alunos e não ganha dinheiro com yoga. Seja em grupo, seja personal, seja em academia, seja num clube, em qualquer lugar. Eu conheço muita gente que está nessa situação de ter muitos alunos e não ganham dinheiro, que trabalham demais, vivem cansados, ficam sem energia e mesmo assim não ganham dinheiro. E essa é uma situação que acontece mesmo, tá? Hoje em dia, um profissional de recursos humanos ganha mais ou menos, aproximadamente, uma média geral de 2 a 3 mil, 3.500, quando muito, como professor de yoga, tá? Esse é um salário, é um valor de uma média de arrecadação. Então, se você pegar todos os profissionais de yoga do Brasil, dá uma média de 2 a 3 mil reais, 3.500 por mês, tá? Como é que eu sei disso? Primeiro, porque basta você pesquisar, se você dar uma googada, você vai ver que essa é a média de recebimentos de um professor de yoga. E se você também conversar com pessoas que são da área, conversar com professores de yoga, você vai ver que também é essa média, tá? Eu tenho muitos colegas e amigos que são professores de yoga e eles ganham em média isso, de 2 a 3 mil reais, 3.500 com aulas de yoga. Eu conheço gente que ganha mais? Conheço, eu mesma cheguei a faturar até mais de 10K por mês com aulas de yoga. Mas aí, o que acontece? Mas é uma média, a gente está falando de uma média geral, né? Então a gente tem que partir de um começo. Então, uma média geral, geralmente um professor de yoga ganha de 2 a 3 mil, 3.500. Vamos pensar o seguinte: para chegar no 5K, se você ganha 2,5, você tem que dobrar o que você está fazendo. Faz a seguinte reflexão: é possível você dobrar a quantidade de aulas que você está ministrando agora? Ou você já está com a sua agenda lotada? Se você tiver muito espaço na sua agenda, e for possível, se você dobrar, você acha que mesmo assim vai ficar tranquilo, bastaria você dobrar a quantidade dos seus alunos, certo? Mas tem uma questão. Quando você tem uma arrecadação de 2, 2,5 e você vai falar, bom, para que eu ganhe 5, eu vou dobrar a quantidade de trabalho que eu vou fazer. E você faz isso, você dobra a quantidade de trabalho que você faz, o que pode acontecer? É você ficar sem tempo livre para você, é você não ter mais disposição para fazer as coisas que você gosta, porque você está sempre trabalhando muito, está sempre naquela loucura, e aí você não consegue parar para fazer as coisas que você gosta, nem descansar, nem as coisas essenciais, como dormir, comer, praticar e outras coisas mais. Então percebe que o que vai acontecer? Quanto mais, se for viável, sua agenda está tranquila, e dobrar a quantidade de alunos para você chegar nos R$ 5.000 for interessante, legal, dobre. Mas geralmente não é uma realidade dos professores de yoga. O que acontece muitas vezes é o seguinte: um professor de yoga já tem geralmente a sua agenda cheia de atividades, cheia de aulas, e principalmente tem que se deslocar muito. Tem aula numa academia aqui, tem aula personal em outro lugar, ou vai ministrar aula no seu próprio estúdio, ou presta serviços para alguma escola, enfim. Então você já tem muito tempo de deslocamento.
Se você dobrar a sua quantidade de aulas, pode ser que você não consiga viver. Pode ser que você não consiga dar continuidade à sua missão de viver o seu estilo de vida com yoga. Então, você vai proporcionar qualidade de vida para as outras pessoas e não vai ter qualidade de vida, o que é um contrassenso. Então, não adianta você fornecer qualidade de vida para as pessoas e você não ter. Então, qual que é a maneira? Se aumentar a quantidade de alunos não é uma maneira, qual que é a outra maneira que você pode chegar no Yoga 5K com qualidade de vida? Então, vamos pensar o seguinte. Uma coisa que eu sempre falo, inclusive eu tenho falado muito com os meus alunos agora, que está nessa turma VIP, nós temos que fazer estratégias. Então, nós temos que pensar exatamente, nos olharmos como uma empresa, tá? Então, nós somos a nossa própria empresa. Se você também, pode ser que você seja um profissional de yoga CLT, existe, tá? Para quem não é mais raro, muito raro, mas tem professores de yoga que eles são assalariados, são CLTs, que são contratados por empresas, academias, clubes, spas, enfim. Então, tem professores de yoga que são registrados. Nesse caso, se você é registrado numa empresa, você se limita a receber o valor que a empresa te paga, que geralmente também não passa muito de 2 a 3 mil, 3.500. E aí você tira aí uns 25% desse valor que está na folha de pagamento, é o que você vai receber no final de um mês, tá? Então, é uma maneira, mas a maior realidade, a maior parte dos professores de yoga, inclusive os que me seguem aqui, os que eu converso, são professores que têm a sua própria empresa. Sua própria empresa ministra as suas próprias aulas. Academias, clubes, até empresas, tá? Porque empresas também você pode fazer uma parceria com uma empresa, em um contrato, e ministrar aulas fixas dentro de uma empresa. Também é uma coisa interessante, tá? Você está dentro de uma empresa, às vezes recebe o mesmo valor que aquele professor CLT que fica lá 8 horas por dia, tá? Recebe por ministrar 3, 4 aulas na semana dentro daquela empresa. Tá? Então, essa é uma potência. Então, a maioria das pessoas que me seguem estão nesse patamar de ser o seu próprio negócio. Quando você é seu próprio negócio, vai pensar de maneira mais estratégica. A primeira coisa que você deve pensar é qual é o seu subnicho. Eita, todo mundo fala aqui que eu baixo muito na tecla do subnicho. Eu bato muito, sim, na tecla do subnicho, porque ele vai direcionar tudo que você vai fazer, mas exatamente tudo. Por quê? O subnicho, ele vai determinar se você vai partir da questão da transformação que você gera para aquele público, que as suas aulas de yoga geram naquele público, ou você vai partir do princípio do público. Então, tem duas maneiras que você pode fazer isso. Como é que você vai fazer? Se você partir da transformação, você vai observar o que as minhas aulas proporcionam para aquele público, para os meus alunos. O que os meus alunos mais falam que a minha aula tem em comum, que eles melhoram muito naquele ponto. Você vai pegar aquele ponto, aquela transformação. E aí você vai pensar, tá, mas para quem essa transformação é tão importante? Qual que é o público? E aí você vai procurar dentro daquele público. E você pode também fazer o efeito contrário. Você pode escolher um tipo de público que você gosta de ministrar aulas, e aí você vai analisar qual é a transformação que você gera com aquele público, tá? As duas maneiras são certas, não tem certo e errado. Depende do que funciona mais para você. E quando você faz essa análise, várias outras coisas vão ser determinantes, como por exemplo, se você fez essa análise, com certeza você vai analisar. Tá, mas esse público aqui, em qual que é a região geográfica que ele está? Qual que é a faixa etária? Qual que são os tipos de gostos, né? Como eles preferem se comunicar? Em que rede social essa pessoa está? Essas pessoas estão? Elas estão em qual? Elas estão mais no Facebook, no Instagram? E tudo isso vai direcionar as suas próximas ações. Porque senão não adianta também você falar, pô, preciso ganhar 5K por mês. Aí você vai buscar alunos. Aí você começa a fazer um monte de Reels, porque você vê que um monte de gente está fazendo Reels, então deve estar funcionando. Você começa a fazer um monte de Reels ou entra no TikTok e começa a fazer um monte de dancinha sem fazer o menor sentido aquilo para você. Nada contra, se aquilo funciona para o seu negócio, funciona para o seu público, continua. Mas você tem que avaliar se aquilo que você está fazendo funciona. Quando você faz essa análise, o que vai acontecer? Você vai ter uma outra visão. Será que aquilo que eu estou fazendo realmente vai agregar valor para o meu negócio? Vai agregar valor para a minha vida? Vai agregar valor para o aluno? Eu vou conseguir atingir o meu público? Pode ser que sim, mas pode ser que não. E se a resposta for não? Você tá ali gastando o seu tempo
investindo o seu tempo, investindo ali dinheiro às vezes e não vai ter resultado, e você não vai ter o público que você quer. Por isso que a definição do subnicho é tão importante. A definição do subnicho é primordial para que você determine quais são as suas próximas ações para você chegar no Yoga 5K. E quando você determina isso, tudo fica mais simples. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala, pô, mas eu não consigo ganhar 5K porque as pessoas que chegam até mim não são pessoas que pagam o valor que a minha aula merece. Já ouvi muito isso, tá? Ah, mas as pessoas não pagam o valor que a minha aula merece, né? Então, eu só cobro R$20, só cobro R$30. Se eu cobrar mais que isso, eu não vou ter aluno. Aonde você está prospectando essas pessoas? Me fala, onde você está prospectando? Qual que é o meio? Qual que é o lugar? Pode ser que você está prospectando no lugar errado. Pode ser que onde você está, por exemplo, pode ser que você está tentando comprar morangos, sei lá, numa papelaria, sabe? Uma coisa tipo nada a ver. Então, você pode estar buscando uma coisa que não tem ali. É a mesma coisa, você vai começar a fazer dancinha no TikTok. Vou começar lá, então funciona. Você começa a fazer dancinha e tal, publica, legal, viralizou. Nossa, mais de 3 mil pessoas viram, legal. Você está prospectando seu público-alvo, as pessoas que mais procuram suas aulas, às vezes pode ser que sejam mulheres de 40 a 50 anos, que têm um perfil mais executivo. Estou dando um exemplo, tá? E se esse público for o seu, você acha que elas vão estar no TikTok? Provavelmente não. Pode ser que muitas estejam. Mas qual que é a probabilidade delas buscarem um professor de yoga dentro do TikTok? Baixíssima, né? Então, é a mesma coisa. Se você não determina essa parte da estratégia, o que vai acontecer é você vai perder tempo, você vai perder dinheiro o tempo todo. Você vai ficar perdendo tempo e dinheiro, porque você não determinou o subnicho. Depois que você determinou o subnicho, determinar as ações que você vai fazer, aí sim as coisas começam a acontecer, tá? E aí, mesmo com poucos alunos, é possível você conseguir chegar a R$5.000 por mês de arrecadação, tá? E não é no mês só, não. A ideia é que você ganhe esse valor todos os meses, com consistência. Não adianta nada você ganhar 5.000 no mês, no outro ganha 1, no outro ganha 3, aí depois de novo ganha 5, aí depois ganha 2, depois ganha 3, depois ganha 4, aí depois ganha 5, depois ganha... Não, a ideia é você ganhar com estabilidade, consistência, para você sair do perrengue de, às vezes, ter que ficar escolhendo um boleto para pagar. Quem nunca passou por isso, né? De ter que ficar no perrengue de escolher boleto para pagar, de, putz, olhar alguma coisa e não poder comprar, olhar alguma, até comida mesmo, olhar alguma coisa que queria comer tanto, mas fala, cara, se eu comprar isso aqui agora, pode ser que eu não pague meu aluguel, sabe? Tem pessoas que estão nessa situação. Mas o que acontece? É a parte da estratégia. Quando você define a sua estratégia de quem é o seu público-alvo, tudo faz sentido. As coisas começam a se encaixar. Mas tem que definir primeiro o subnicho, tá? E também você tem que pensar na definição do seu subnicho. Por exemplo, se você define um subnicho que tem um poder aquisitivo muito pequeno, aí também não adianta, né? Porque aí aquelas pessoas realmente não podem custear, não podem pagar pelas suas aulas. Então você tem que definir um subnicho que realmente vai valorizar suas aulas e que tenha condições de pagá-la. Porque muitas vezes, olha só, você fala assim, pô, mas é de verdade, Paty, aquela pessoa não tem dinheiro para fazer aula comigo. Será? Quantas pessoas que você conhece que falam que não tem dinheiro e estão com iPhone novo? Um iPhone, o último agora, acho que 13, né? O último, bambambam, e pagaram, sei lá, 14, 15 mil reais por mês, 15 mil reais parcelados, mas pagaram. Você acha? Quantas aulas ele poderia custear, as suas, você cobrando nem que seja 100 reais por aula, com esse valor desse iPhone? É prioridade. Ah, mas é que ele precisa do iPhone. Será que ele precisa de um iPhone? Às vezes ele só fala e manda mensagem no WhatsApp, nem câmera usa direito. Então, é questão de prioridade. E outra, muitas pessoas gastam dinheiro com iFood, com outras coisas, nada de errado com isso, tá? Mas eu tô falando que você tem que observar esse comportamento. A pessoa tá te dizendo eu não acho que a sua aula vale 100 reais. É isso que ela tá te falando. É isso que nas entrelinhas, a pessoa está te dizendo, a sua aula vale menos que um iFood. Por isso que eu não vou pagar. A sua aula vale menos que a minha manicure.
Nada de errado com quem é manicure, mas estou dizendo que a pessoa está te dizendo que a sua aula vale menos do que ela fazer as unhas. Então, por isso que ela não paga mais pela sua aula. Então, será que você está conseguindo colocar valor agregado na sua aula? Será que você está conseguindo realmente falar dos benefícios que a sua prática fornece para os seus alunos? Ou para os seus prospects, no caso, ou seu futuro aluno? Como nós costumamos sempre falar para um futuro aluno, porque sempre fica, né, na mentalidade. Então, já cria esse arquétipo. Tem que criar o arquétipo. Qual que é o arquétipo? De você sempre, né, pensar que aquele cara vai ser seu aluno, tá? Então, perceba isso. Pode ser que o aluno está dizendo para você que a sua aula não vale o valor que você cobra. A parte, mas realmente vale. Eu investi tanto dinheiro na minha formação, eu realmente investi tempo, investi muita coisa. E como é que minha aula não vale esse valor? Eu investi muito dinheiro, a minha formação foi cara. Eu investi muita coisa. E como é que a pessoa está dizendo que não vale? A pessoa está dizendo, ela está te dando um feedback. Então, comece a pensar, como você está fazendo essa divulgação das suas aulas? O que você está falando quando você divulga suas aulas? Você está oferecendo as suas aulas como se ela fosse um serviço, que é você chegar lá e realmente falar dos benefícios, falar do valor agregado, explicar como que funciona, né? Explicar, realmente atuar como mentor ou orientador, ou você está simplesmente tratando a sua aula como um produto, como uma mercadoria. Se você tratar a sua aula como uma mercadoria, colocar lá, aula de yoga, segunda e quarta, 10 da manhã, R$ 70 por mês. Eu já vi R$27,90 por mês, tá? Eu já vi mais barato que isso. Você está colocando preço na sua aula. Quando você coloca preço, você está se equiparando a um produto. Produto tem preço. Serviço tem valor agregado. É diferente, tem valores, você cobra um valor. E quando é serviço, se você tem um diferencial muito grande, você nada de braçada, porque é você que vai fazer diferente, tá? Agora, se você ministra uma aula de yoga, divulga aula de yoga, o seu coleguinha divulga uma aula de yoga ali por R$27,90, outro divulga uma aula de yoga por R$30, gente, você vai ser comparado. Então, se a pessoa está rolando o feed do Facebook, ela viu ali, essa aula de yoga aqui custa R$30, essa aqui custa 100 por mês, 8 aulas. Esse aqui cobra R$27,90 por mês. A pessoa vai escolher o que é mais barato, porque ela não teve oportunidade de conversar com você, de falar com você. Aí não adianta, né? Ela tem que ter oportunidade de conhecer você. E eu gosto muito de focar na transformação que você vai gerar. Você não vai divulgar aula de yoga, você vai divulgar o seu diferencial com as aulas de yoga. Às vezes você nem fala que é yoga ali na sua arte, no seu criativo. Estamos falando agora de criativo dentro do grupo Viver de Yoga Perso, dentro da turma que está rolando agora. Então, mas só resumindo, criativo é o que você vai usar para fazer a arte do seu anúncio. Então, você vai colocar naquele criativo a sua transformação, é o que gera para a pessoa. Não é só aula de yoga, não é aula de yoga pela aula de yoga. E aí, quando você vai gerar transformação, a pessoa vai ver valor em você. Ela vai ver, tem uma aula de yoga aqui, R$27,90, outra 30, outra 50, outra R$100 por mês, mas eu estou vendo aqui que a Paty trabalha com aulas individuais que reduzem a ansiedade. Eu prefiro isso aqui, porque eu quero reduzir a ansiedade. Eu não sei se outro reduz. Você entende? A pessoa não conhece de yoga. Então, aí você pode até falar, mas, todo mundo sabe que yoga reduz a ansiedade. Será que todo mundo sabe? Será que isso é senso comum? Nem todo mundo sabe, às vezes, que yoga reduz a ansiedade. A pessoa que está lá olhando, ela às vezes busca alguma coisa que vai atuar na ansiedade dela. E ela não sabe que, às vezes, aquela linha de yoga do fulano do ciclano, ela reduz a ansiedade. E se você foca a sua divulgação em reduzir a ansiedade, caso esse seja o seu foco, você vai perceber que as pessoas vão ser mais aderentes a você. Então, perceba que é diferente como a pessoa vai te olhar. Então, como você quer se posicionar? Você quer se posicionar como alguém que ministra aulas de yoga, que dá aulas de yoga. Então, só aula de yoga é um professor de yoga. Ou você quer se posicionar como uma pessoa, como um orientador, como um mentor, alguém que vai transformar a vida daquela pessoa para reduzir a ansiedade dela. Veja que quando você se classifica como aula de yoga, você tem comparáveis. Tem um monte de gente divulgando aí aula de yoga, cada vez mais, tá? O yoga cresceu muito a procura.
nos últimos tempos, tá? O Google, saiu uns dados que o Google divulgou que 2020 para cá teve um aumento de mais de 50% na palavra yoga no buscador do Google. E teve um aumento de 753% no conjunto de palavras tapete de yoga. Então, saiu isso na revista Forbes. Então, olha só, aumentou muito. Então, as pessoas estão divulgando mais yoga. Então, porque as pessoas têm procurado mais. Mas se você colocar a sua aula de yoga, você vai se comparar com todo mundo que está divulgando aula de yoga aí por 30, 27 reais, 20 reais. Agora, se você focar na transformação que as suas aulas geram, você não tem comparáveis. Quando você não tem comparáveis, o cara não tem que falar tá caro, tá barato. Porque você está gerando uma transformação para ele. Você não está vendendo aula de yoga, tá? Aquela pessoa que coloca preço está vendendo aula de yoga. Você não está vendendo aula de yoga. Você está oferecendo uma transformação real e genuína para aquela pessoa. E quando você oferece uma transformação real e genuína, você está deixando de se comparar com toda aquela maré, aquela boiada toda que está ali embaixo, entendeu? Então, o que nós temos que fazer como professores de yoga que queremos nos destacar nesse momento? Porque olha só, a procura por yoga está crescendo. A demanda por cursos de yoga também está crescendo. Cada vez mais tem pessoas fazendo cursos de yoga. Então, muitas pessoas estão fazendo cursos. Então, quer dizer, o mercado daqui a pouco vai aumentar a quantidade de professores de yoga, já está crescendo, tá? Então, como é que você se diferencia dessa boiada toda, dessa manada toda? Você tem que se destacar de alguma maneira para você fazer dinheiro dentro da profissão. É você focando na transformação. O que você vai gerar para aquele seu aluno ou para o seu futuro aluno, que é o seu prospect, tá? Então, tem que focar nisso, tá? Pensa na transformação que você gera e não fica pensando só o que vai acontecer. Quando você pensa na transformação, o que vai acontecer? Lembra, você não vai ter comparáveis. Por que você não vai ter comparáveis? Porque você vai trabalhar transformação, você vai trabalhar outra coisa. Quando você não tem comparáveis, você vai estipular o seu valor, tá? Então, você estipula o seu valor. E aí, sim, com poucos alunos, você consegue chegar no Yoga 5K. Vou dar um exemplo aqui, tá? Uma coisa bem importante para definir. Fica ligado nisso. Defina a sua aula em grupo. Ela não tem o mesmo valor da sua aula personal. Parece óbvio, mas eu já vi muita gente cometendo esse equívoco aí, vamos falar dessa maneira. Por quê? Sua aula em grupo, ela tem um valor menor para cada aluno, porque a sua hora é distribuída por aquela quantidade de alunos. Beleza? Tudo bem. Então, a pessoa vai pagar um valor menor por aquela aula, por causa da aula em grupo, tá? Agora, a aula personal, você está direcionando toda a sua atenção, toda a sua energia, todo o seu foco para aquele aluno específico. Se você está fazendo isso, o que vai acontecer? Aquela sua aula vai ter um valor maior. E é normal, tá? As pessoas já estão acostumadas a pagar mais pelo que é personal. Quanto custa para a pessoa ir treinar numa academia? Qualquer. Você pode treinar numa academia qualquer academia, Smart Fit, qualquer uma. Você pode treinar. E aí tem pessoas lá, tem professores que até montam e te ajudam, né? Que são professores que estão por ali, comunitários, né? Ah, tem uma dúvida, você vai lá e tira a dúvida do outro também. Ah, pera só um pouquinho que eu já vou aí, já esclareço a sua dúvida. E é assim que funciona. São professores que estão ali para ajudar e orientar para que ninguém se machuque. Agora, quando você contrata um personal numa academia, o que você vai acontecer? O cara vai ficar o tempo todo com você, te dando dicas o tempo todo. E aquele valor é mais alto, porque ele não está distribuindo a hora dele. A hora está sendo para todo mundo. Né? Então, é diferente. Pensa como é diferente. Então, aula em grupo é um valor. Aula personal é outro, tá? Não caia na bobeira de fazer o mesmo valor, tá? Porque é diferente. Você está dividindo a sua hora por mais pessoas. Paty, em aula em grupo, qual seria o valor? Como é que você determina o valor da sua aula? Então, existem algumas variáveis. Quais são essas variáveis que você deve considerar? O local onde você vai ministrar a aula, ele é locado? Ele é alugado? Você loca aquela sala? Você tem que passar um percentual daquela aula em grupo para alguém? Né? Então, por exemplo, eu já atuei em escolas ou academias, tal, que você teria que ministrar um percentual daquela sua aula iria para uma divisão daquela aula iria para aquela escola, aquele clube, enfim, pode acontecer isso.
Quais são os custos envolvidos? Se o espaço for seu, qual é o custo que você vai envolver ali? Então, quando não se tem ideia de fazer um valor, o que eu sugiro? Como é que funciona o valor de uma aula em grupo? Você tem que pensar o seguinte: quanto vale a sua hora? A sua hora vale quanto? Se você estipular que a sua hora vai valer em torno de R$ 100, para começar, tá? Eu, sendo muito honesta, logo quando eu comecei, eu cobrava R$ 150 por hora personal, tá? Então, eu não cobrava valor baixo já. Hoje, em dia, eu cobro, assim, se for uma pessoa nova, mesmo para ministrar se for online, R$ 250 por hora. Eu já cheguei a cobrar 350 por hora, tá? Em aula. Porque era presencial, eu tinha que me deslocar, tinha vários custos, eu levava EVA para a pessoa, era uma aula mais complexa. Então, eu tinha que levar um monte de coisa, eu tinha que pegar Uber. Então, tudo isso eu considerava no valor dessa hora personal, por isso que ela era um valor maior. E também porque era uma pessoa que tinha muito destaque na sua área, se eu cobrasse um valor menor, com certeza ela não ia valorizar, tá? Então, pensa nisso. Quando a gente cobra pouco pela aula, a pessoa pode não valorizar a nossa aula. Então, o que ela pensa? Eu tenho aula com a Paty. Ela cobra R$ 20 por aula. Não cobro isso, tá, gente? Cobro 250 para personal. Né? Então, mas eu tô precisando muito fazer minhas unhas. E a minha manicure pode. Então, tudo bem eu perder R$ 20 e eu não ter desmarcado em cima da hora. Ou então, tudo bem, a Paty é boazinha. Se eu desmarcar, ela vai poder fazer, vai deixar eu fazer aula de novo. Sabe? Aí eu vou fazer manicure. Então, ela não coloca você como prioridade. Então, cobre o valor que merece, tá? Gosto de fazer o seguinte: eu gosto de fazer um pacote de aulas. Pelo menos. Eu gosto de cobrar como. Porque pensa que você é o seu próprio negócio, certo? Você é o próprio negócio, então se olhe como negócio. Nenhuma escola de yoga ou nenhuma até faculdade, quando você vai, a faculdade não cobra por aula, ela cobra por mês, certo? Tá, mas você vai fazer uma média por aula. Se você pensar na seguinte estratégia, eu não vou pagar nada pela sala, eu não vou pagar nada porque é aula online, quanto que eu cobro pela sala em grupo? Você vai fazer o seguinte, vai pensar, aula personal, eu cobro R$ 100, tá? Essa turma tem capacidade para ter 5 pessoas. Então, dá para cobrar R$ 20 por aula? Dá, mas o que você vai pensar, né? R$ 20 por aula é pouco? É muito, né? Mas aí você vai pensar o seguinte, a pessoa, ela não vai pagar R$ 20 por aula, porque você não vai ganhar R$ 20 pelaquela aula, você vai ganhar 100, porque tem 5 alunos. Só que o seguinte, você não vai cobrar por aula, você vai cobrar por mês. Então, coloca ali, se a pessoa faz aula, né, 2 vezes por semana, né, ou 3 vezes por semana, 60. 60, né? Então, vezes 2 já dá 120. 120, né? Vezes 2 de novo, já dá 240. Então, pelo menos, né, a pessoa vai ter acesso a fazer 3 aulas, ela fazendo ou não, e cobrando esse valor. Eu ainda acho baixo, tá? Eu gosto de fechar um valor por mês. Então, por exemplo, a pessoa vai ter direito a fazer. Se eu abrir uma turma, vou abrir uma turma de segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. E aí, essa turma vai custar, sei lá, se você quiser começar baixo, né, por mês, R$ 300 por mês. E ela tem direito a fazer todas essas aulas. Mas eu não consegui participar de alguma. É o valor por mês que ela paga mensalidade, ela não vai pagar por aula. Eu gosto de cobrar sim, tá? Quando é em grupo, eu prefiro cobrar por mensalidade, não por aula. Mas eu faço uma conta. Eu não vou falar para o aluno que eu estou fazendo essa conta, mas é só para você partir de um princípio, tá? Então, no mínimo uns 300, R$ 350 por mês. Você começa com 300, vai, se você tem um pouco de receio. E ele vai ter direito a fazer aquelas 3 aulas na semana, tá? Mas eu faltei, não sei o quê. Então, mas eu reservei o lugar para você e eu estou fazendo a sua gestão evolutiva. Acontece muito, tá? A pessoa para de praticar e quer continuar tendo acompanhamento. Então, mas eu vou ficar um mês de férias e continua me acompanhando, mas eu não vou fazer aula, mas também não vai pagar. Não. A pessoa vai pagar mensalidade com você. E você pode até fazer um combinado. Olha, se você fizer acertar 3 meses, eu consigo fazer um valor melhor para você. O valor mensal é este, aí geralmente, né, tem um valor fixo. O valor trimestral você consegue coloca um abatimento de 10%, um semestral de 15%. Se a pessoa fizer um anual, você dá até 20% no valor, tá? Mas se olha como uma empresa. Agora, aula personal, sim, aula personal você cobra
você pode cobrar na sua aula personal o valor por aula, né? Aí, se a pessoa não fez, você vai a aula personal, você vai combinar e você vai confirmar com a pessoa um dia antes, né? E se a pessoa desmarcar em cima da hora, você vai cobrar mesmo assim. Tem que ter esses combinados prévios, tá? Não pode deixar de a pessoa já tá rolando lá e aí a pessoa desmarcou e você não cobrou, né? Então tem que ter os combinados. Então a aula personal ela realmente vai pagar por aula. Aula em grupo eu costumo fazer por pacote de aulas, não por aula, tá? Porque é melhor. E por 2 vezes na semana fico nos 300 por mês. Você pode ficar nos 300 por mês. Sabe por quê? Você não vai estar vendendo só a aula. Você vai fazer o valor daquela transformação que você vai gerar no aluno, é aquele valor, tá? Então você vai ter, falou assim, olha, se você começar comigo, a atuar com as aulas de yoga, como é que vai funcionar as aulas de yoga? Eu vou te dar as aulas aqui, mas eu vou fazer todo o seu acompanhamento, passo a passo, para ver onde você quer chegar, mesmo a aula sendo em grupo. Então, a gente vai ter gestão evolutiva, vamos conversar para saber o que você está querendo atingir. No dia que se você vem só 2, 3 vezes por semana, nos outros dias eu vou te dar uma prática para você fazer em casa. Eu vou te dar uma prática de 15 minutos para você fazer no escritório para reduzir a sua ansiedade, se for o foco do cara. Ou uma prática para fazer de manhã, para ter mais energia, ou para dormir melhor. Enfim, você vai apoiar a pessoa, ela viver de yoga, ela poder vivenciar o yoga, não só fazer uma aula. Essa é a diferença. Então, você não está cobrando só o valor da aula, você está fazendo todo o acompanhamento e, periodicamente, você vai fazer a gestão evolutiva desse cara, tá? No começo, ela vai ser muito menos espaçada, porque você tem que fidelizar, porque aluno novo, gente, onde nós temos maior taxa de evasão é quando o aluno é novo, porque ele não criou raízes com você ainda. Ele está no processo de te conhecer, de conhecer as aulas, de saber se é com você que ele quer fazer aula ou não. Então, ele está no começo do processo, tá? Agora, quando o aluno já é mais antigo, você pode passar um pouquinho mais, né? Um mês ou não, mas essa parte da gestão evolutiva ela é muito importante. Ela é extremamente importante e vai ser um grande diferencial para fidelizar esse aluno. E é isso que vai fazer você se diferenciar de uma professora que só dá uma aula de yoga e por alguém que gera transformação e faz acompanhamento, tá? Então, você pode falar sobre isso. Explore esse poder. Fale sobre como você pode ajudar a pessoa nessa transformação. Você vai focar no pacote, mas qual que é a transformação que você quer gerar nessas crianças? Aí entra uma coisa, o seguinte. Sim, o valor é mesmo. Até porque, vamos combinar uma coisa. Inclusive, uma das minhas alunas estava até falando sobre isso na aula de ontem. Ontem eu estava em mentoria ao vivo com a turma do Viver de Yoga Personal. E é o seguinte, ela me falou sobre... Ela falou, Paty, eu ministrei aula para crianças, né? Nossa, cara, é muito mais desafiador. É muito mais desafiador. Dá muito mais trabalho ministrar aula para crianças. Você tem que mudar seu vocabulário, você tem que mudar sua didática. E se for uma criança com uma idade muito menor, cara, você vai ter que se dedicar muito mais. Sabe quanto a galera tá pagando numa escolinha, gente? O que é mais caro nessa vida, ou é o MBA, né? Ou uma faculdade, dependendo da faculdade, e é essa questão do berçário, é muito caro. É muito caro. Então, se você for uma pessoa, se você falar assim, eu sou uma professora de yoga focada em crianças, que vai ajudar as crianças a ter mais foco, a ter mais concentração, a reduzir a ansiedade, você vai falar com os pais, tá? A sua comunicação, Ariadne, vai ser voltada para os pais, não vai ser voltada para as crianças. Mas quais as dores dos pais, os objetivos dos pais em relação aos filhos deles, tá? E aí você vai cobrar, porque, cara, dá muito trabalho cuidar de criança, tá? Então não pense em cobrar menos só porque criança não, pelo contrário, cobrarei até mais. Porque dá trabalho, dá super trabalho. Tem uma escola querendo fazer as aulas, só não sei valores. Dou aula no projeto gratuito. Faz o seguinte, essa escola quer te contratar. Dá uma olhada, quanto custa a mensalidade dessa escola? Você sabe quanto custa? Dá uma sondada, verifica quanto custa a mensalidade dessa escola. Com certeza, não deve ser R$ 1.000. Não deve ser. Não sei. Onde você mora? Qual que é a cidade onde você mora? Mas eu não sei. Aqui em São Paulo, uma escola particular, gente, boa, assim, ou berçário, ou essas escolas iniciais, custa uma fortuna.
chegam a custar, assim, a mais barata, assim, quando você consegue R$ 2.500, R$ 3.000, os pais ficam felizes, mas é caro, é caro. Ah, em São Vicente, legal, você está aproximadamente perto de mim. Então, mas mesmo você ainda está dentro de São Paulo, não é barato. Então, dá uma olhada. Mesmo que você ligue lá para perguntar quanto custa a mensalidade, como quem não quer nada, só para sondar, ou pede para alguém ligar para saber, porque você vai conseguir ter uma noção. E olha só, pensa no seguinte: aquele público vai ser um público mais nobre que você vai lidar. Né? Vai ser um público que está acostumado a pagar o valor que os filhos merecem. Então, se você cobrar um valor muito baixo também, pode ser que essa escola não te valorize. Aí, o que você tem que fazer? É se valorizar. No momento que você for fazer a proposta para essa escola, vá preparada. Como é que você se prepara para fazer a proposta para uma escola ou para qualquer empresa? Você vai chegar lá. Eu gosto de usar PowerPoint, tá, gente? Mas aí depende se você tivesse recurso ou não, se não você pode levar no papel, mas eu gosto de PowerPoint. E você vai levar dados, fala, olha, seguinte, hoje em dia o que os pais mais reclamam em relação a crianças nessa faixa etária, que é a faixa etária dessa escola, é isso aqui. Então, com as minhas aulas e aplicando as técnicas, o que acontece? Você tem uma redução de ansiedade, aumento de foco, papapá, tal. Essa transformação que eu vou gerar nessas crianças, tá? Não é apenas dar uma aula de yoga, você tem que falar isso, tá? Você tem que falar isso na reunião que você for fazer com eles. Antes de falar o valor. Antes de falar o valor, tá? O valor você fala no final. Você vai trabalhar na transformação que você gera para aquela faixa etária. Verifica qual é a faixa etária. Como você vai ministrar as aulas, quantas vezes por semana, e você vai recomendar. Fala, olha, de qualquer maneira, geralmente, você fala, essa faixa etária precisa disso aqui, tá? Essas são as maiores dores dos pais, é isso que eu quero atuar, e é isso que eu quero ser parceira de vocês nisso aqui, porque eu quero causar uma transformação real na vida dessas crianças. Eu não quero só entrar aqui e ministrar mais uma aula, eu quero realmente fazer uma coisa diferente. Você pode incluir e falar, olha, e eu quero também já me prontificar em conversar com os professores para identificar o que os professores mais reclamam, que é fazer anamnese. É conversar até com os pais, se eu puder participar em alguma reunião dos pais, para conversar com eles sobre o que mais eles. Até para entender quais são as maiores dificuldades, ou se vocês já tiverem isso listados. Quer dizer, você está se mostrando como uma pessoa que está sendo parceira, que não está indo só ministrar uma aula. Você não é uma fornecedora, você não é uma prestadora de serviço. Você é uma pessoa que resolve problemas, você é uma pessoa que é uma mentora, que orienta. Você está cumprindo o seu papel de professora. Aí sim eles vão valorizar você. Mas faz tudo isso antes, tá? E coloca assim umas fotos de você, logicamente tirando o rosto da criança, né? Ou enfim, ministrando aula para a criança, né? Ou falando um pouquinho, se for o caso, mas nem é tão essencial. Mas foca nisso. E aí, no final, você faz um valor, não é por hora, cobra um valor por mês. Por quê? Porque você vai ter que preparar essas aulas. Porque pense o seguinte: se você cobrar por aula, no mês de férias você não ganha. E é contrato. Fala, olha, então tá, saindo dessa reunião, a gente já fecha cada reunião que vocês forem fazer, faz o fechamento dessa reunião. Quer fazer o fechamento? Você vai falar, olha, então, o próximo passo é até qual data a gente define, porque eu também estou fazendo a minha agenda para 2022, mas eu quero priorizar vocês. Então, fala, não deixa a ponta solta. Qual que é o próximo passo? Até quando vocês conseguem dar uma devolutiva sobre esse projeto para que eu consiga priorizar vocês na minha agenda? Encaixa, tá? Faz o fechamento, não deixa o negócio solto. Fez o fechamento, né? Você pode fazer também uma turma para os professores de yoga. Você pode fazer, até porque eles têm que saber o que você está aplicando para os alunos, para conseguir ter sinergia. Você pode até ter como bônus. Olha só. Você pode fazer o seguinte: olha, o valor por mês do contrato é X, para ministrar tantas aulas por semana, e como bônus também entra toda essa questão de uma vez por semana eu vou ministrar aula para os professores e vou ter uma conversa com eles para saber qual que é o efeito das aulas. Veja, você não está só ministrando aula, você está orientando, está sendo parceira desses professores. Eles vão te respeitar muito. Eles vão te olhar com outros olhos. Agora, se você só entrar, abrir o EVA, abrir o seu tapetinho e ir embora, esquece. Eles vão te olhar como mais uma. Então, mas faz isso, né? Mostra o seu trabalho. Só que oferece esse aulão como bônus. Fala assim, não é um aulão. Fala, eu vou, como bônus, eu vou também dar uma aula por semana para os professores. E essa é uma aula
10 minutinhos depois, nós vamos conversar sobre como é que está o efeito das aulas de yoga nos alunos, o que eles têm percebido, porque eles dando feedback, você consegue melhorar e saber como que suas aulas estão acontecendo na prática com essas crianças, tá? Não pensa que não é uma proposta, você está montando um projeto. Você está montando um projeto. E também, essa pessoa que te chamou para conversar, fala com ela, fala, olha, periodicamente, sei lá, uma vez por mês, eu gostaria de conversar com você para saber como é que está indo o projeto. Se eu preciso fazer alguma adaptação nas aulas, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, agrega. E aí, com os pais, para você vender isso para os pais também, né? Se você quiser, inclusive, você pode falar para a escola, olha, quando a gente for começar, eu ofereço uma aula especial para os pais conhecerem o que os filhos dele vão ter acesso. E aí você faz uma aula para os pais, oferece como bônus ali, uma aula inicial para os pais conhecerem o trabalho como professora de yoga. E aí, nessa aula, você faz uma oficina de chai, sabe? Leva um chai pronto. E aí dá essa aula para os pais, para eles sentirem o que vai ser uma aula de yoga. Mesmo que for online, tá? Enfim, se for online, tudo bem, não vai ter oficina de chai. Mas só para eles saberem que tipo de aula que tipo de sensação a sua aula vai gerar nos filhos deles, tá? Então, isso é legal. Então, porque não são as crianças que você tem que convencer de fazer aula. Nesse caso, é a escola, então os professores e os pais. Porque se também tiver uma pressão dos pais, que a sua aula é legal, que vai fazer a diferença na vida dos filhos, a escola vai ter que fechar com você. Entendeu? Então, são sacadas que dá para fazer. Eu sempre, quando eu fui ministrar essas aulas experimentais, eu nunca ministrei aula experimental sem ter um contexto, tá? A aula experimental de graça deve ter contexto, muito contexto. Então, quer entrar muito naquele condomínio, faz um evento, combina, vai lá, faz uma oficina de chai, ministra uma aula aberta, mas tem que ter contexto. Pega o contato de todo mundo, e-mail, celular, e aí você consegue ter contato. O mínimo, o máximo que pode acontecer, mesmo se aquele condomínio não te fechar, você tem uma lista de contato, né? Isso vai te ajudar muito. Que legal, que bom, ajudou, Ariadne, esclarecer essas dúvidas, é legal, monta, tá? Uma das minhas alunas hoje também está montando um projeto, um portfólio para uma grande empresa. E a gente tem conversado um pouco sobre isso, porque ela quer entrar para essa empresa. A empresa não procurou ela ainda, mas ela quer entrar dentro dessa empresa, ela colocou como missão, então isso é bem legal. E eu estou ajudando ela também a montar essa proposta, esse portfólio, coincidentemente. Coincidentemente não, né? Existe uma palavra que chama sincronicidade. Sincronicidade é o seguinte: você vibra numa sintonia e você atrai coisas na mesma sintonia que você vibra. Isso é sincronicidade. Porque coincidência não existe. Coincidência nada mais é que, enfim, coincidência, né? A Paty conseguiu ganhar mais de 5 mil reais por uma escola de yoga. Não é coincidência, cara. Eu falei pra caramba para fazer isso, entende? Então, não acredito muito em coincidência, acredito em sincronicidade, né? Então, você vibra numa energia e traz isso na mesma sintonia de onda. Então, e aí é uma das coisas que eu vou falar bastante, tá? Eu falo bastante no meu curso, Programa Viver Yoga Personal. Por quê? Eu estou na fase ainda com essa turma de preparação, tá? Mas em breve eu vou ter novidades sobre essa questão de abrir uma nova turma. Tem muita gente me pedindo que não conseguiu entrar no final do ano passado, que queria entrar agora. Eu sei que até o Otávio que está assistindo aqui já falou que vai fazer a próxima turma, né, Otávio? Ele está assistindo aqui pelo Facebook, o Otávio está assistindo. Então, ele já tinha me dito. Então, tem gente também que tá querendo aí fazer o curso, então em breve eu vou falar novidades aí sobre a próxima turma. Mas a gente começa pela preparação, dentro da preparação também teve o bônus de comunicação e expressividade da Sandra, vai ter, né? Essa turma vai ter ainda, porque a gente está na fase de anúncio, de postagem e tal. Aí entra o bônus da Sandra, né? Que é comunicação e expressividade, que é a nossa fonoaudióloga, que o Otávio que conhece muito bem. Depois vai ter a parte de prospecção, então vão buscar realmente alunos, aumentar a quantidade de alunos, e vamos depois falar de gestão evolutiva, a sua gestão do aluno, que é bem importante nessa fase aí para eu não perder aluno, tá bom? Então, espero que tenha conseguido ajudar vocês, um papo muito bacana.